Olá! Boa noite. Oi, Renatinha. Boa noite. Me diz como é que tá o som, por favor. Já vou escrever aqui o título de hoje. Olá, quem tá entrando. Tô escrevendo aqui o título de hoje. E aí, vocês vão, por favor, me ajudando aí a enviar esse aviãozinho para todo mundo. Obrigada, Renatinha. Para todo mundo ir entrando e recebendo a informação de que a live começou. E deixa eu colocar aqui, fixar o comentário. E a galera vai entrando. Boa noite, pessoal. Professor José Vicente na área, já vou te chamar aqui. E aí vamos enviar, pessoal, esse aviãozinho aqui para todo mundo que vai com certeza aprender bastante com essa live de hoje. Deixa eu chamar aqui o professor José Vicente, que já me mandou a solicitação para participar. Isso, Michael, retornei. Obrigada, uma honra tê-lo aqui. Muito obrigada. Professor José Vicente, nossa, Vanessa, que honra! tudo bem, Tudo querida? bem? Eu tô bem, tá me escutando bem? Estou te escutando bem. Você me escuta bem? Também, muito bem. Gente, a internet é uma coisa fantástica, né? Tem um pão que a gente não se encontra e a gente se encontra assim. É verdade, é verdade. Isso é muito bom, né? Muito bom. São Novos encontros, as coisas boas da internet. claro. E a pandemia acabou estimulando a galera a fazer mais lives, né? E Exatamente, aí a exatamente. gente sempre tem que ver o que tem de bom em tudo. Claro, claro. Já começou com uma PNF Girl. Verdade. Olha, Pós-equipamentos. isso aí. Hoje é é a minha primeira live do ano, então quero dizer que é uma honra tê-la aqui. Estou Bacana. retornando hoje com as lives. Pessoal, quando eu convidei o professor José Vicente, ele falou assim para mim: quarta-feira não, quarta-feira é meu dia de karatê. Eu achei incrível, eu acho fantástico É quando a pessoa é sagrado. extremamente disciplinada. Eu acho muito fantástico. Não, Professora porque, Fernanda Bazédio, um beijo, uma oi, honra ter você Fernandinha, aqui também. beijo. É sagrado, né? Dia de karatê é sagrado. É disciplina, é fundamental para continuar, né? Com certeza. E até porque você é um apaixonado pelo karatê, né? Porque eu vejo suas postagens lá. Sou apaixonado por karatê, por esporte de uma forma geral. E o karatê é uma das filosofias de vida que eu sigo. Muito bom, muito bom. Então, meu amigo, muito obrigada, tá? É uma honra a gente estar aqui juntos. Vou te apresentar aqui para a galera. Você não precisa de apresentação, mas vou falar aqui rapidinho de você, antes de pedir para você falar um pouco de você. Então, José Vicente é fisioterapeuta, instrutor avançado do PNF, que ele vai falar bastante para a gente sobre isso hoje, professor de fisioterapia da FRJ e faixa preta de karatê Shotokan, segundo Dan. Muito bom. Peguei lá no seu Instagram, eu falei assim, vou lá, eu vou pegar. E eu vi lá, faixa preta, eu falei, vou colocar também. Muito bom. Pouca gente fala sobre isso, porque isso não é o mais importante. Ah, mas faz parte dessa história, isso é Faz muito parte da história. legal. É verdade, é verdade. É verdade. Isso é muito bom, muito bom. E não é qualquer um que chega à faixa preta, não. Então tem que comemorar. Meu amigo, queria que você falasse um pouquinho de você e como que você entrou no PNF, como é que foi seu primeiro curso, quando foi, para a gente entrar, engrenar aí nesse assunto. Legal, Vanessa. Então, eu tenho 30 anos de formado, né? Me formei pelo IBMR aqui no Rio de Janeiro. E eu conheci o PNF com um professor de São Paulo, professor Otávio Mariani, que infelizmente faleceu. Eu fiz um workshop com ele aqui no Rio, fiquei apaixonado pelo conceito PNF. E aí ele falou assim, olha, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o PNF, você tem que conhecer o meu mestre, que é o professor Julio Sanches, um argentino. E aí eu fui para a Argentina, fiz o curso lá, fiquei 2 meses na Argentina com o professor Julio, que foi aluno direto da Margaret Nó, que quem foi uma das
criadoras do conceito PNF. Aí, quando acabou o curso, eu falei, professor Julio, me apaixonei pelo conceito, quero começar a ensinar. Eu falei, olha, agora existe uma associação, isso foi na década de 90, né? Agora existe uma associação por trás do conceito, que é faz tempo, a IPNFA, que é a Associação Internacional de PNF. E se você quiser realmente estudar mais o conceito, você vai ter que fazer os cursos fora, porque não tem nenhum aqui no Brasil, né? E aí eu fui para a Europa fazer os cursos, né? Fui para a Alemanha, para a Croácia, para a Polônia, fazia minha formação em PNF lá. E aí me tornei instrutor em 2007 e depois me tornei instrutor avançado em 2011. E aí eu tenho ministrado o curso PNF pela Associação Internacional aqui no Brasil e no exterior. Então, aqui no Brasil, em várias cidades, né? Salvador, Recife, Maceió, Manaus, Belém, Porto Alegre, Ribeirão Preto, enfim. E no exterior, eu Viajando por aí. PNF em vários países, na Coreia do Sul, no Japão, na Índia, Uau! na Polônia, na Croácia. Que legal! Eu fico muito feliz em poder espalhar um pouquinho do PNF pelo mundo, né? Nossa, maravilhoso. Pelo mundo mesmo, né? Croácia, Japão, pelo mundo mesmo. Muito bom. Que é PNF pelo mundo. Muito bom, parabéns. Você falou um pouquinho de onde veio a PNF, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Como que foi a ideia de surgimento do PNF, quem foi, aonde foi, fala um pouquinho disso pra gente. Joia. O PNF, ele nasceu no final da década de 40, início da década de 50. Ele nasceu com um médico chamado Herman Kabat e uma fisioterapeuta, a Margaret Knorr. Nessa época, Vanessa, tinha um grande surto de poliomielite nos Estados Unidos e o Dr. Kabat era um neurologista, na verdade um neurofisiologista clínico, que estudava muito os experimentos de Charles Sherrington, que foi um dos maiores neurofisiologistas, né, do século passado. E aí ele começou a tentar trazer os conhecimentos do Sherrington para a prática clínica. Então ele começou, junto com a Margaret Knorr, a estudar padrões de movimento que pudessem ajudar os pacientes, primeiramente pacientes neurológicos, esses pacientes com poliomielite, melhorarem o controle do movimento, melhorarem a força, enfim. Depois eles começaram a expandir o PNF para outras doenças neurológicas e ortopédicas. E o conceito foi sendo muito ensinado nos Estados Unidos, depois na Europa, e se tornou depois uma febre na Ásia, né? O PNF é muito utilizado na Ásia. Por exemplo, eu já dei 5 cursos na Coreia do Sul, 2 no Japão. Eles amam o PNF, né? E o PNF começou a ser muito usado para pacientes ortopédicos, já que é o nosso tema de hoje, desde o início. Quer dizer, ele foi criado pensando em controle do movimento, aprendizagem motora, foi direcionado lá nos Estados Unidos para pacientes neurológicos, porque lá ele foi desenvolvido primeiro em Washington e depois em Vallejo, na Califórnia, num centro de reabilitação, que é o Kaiser, e que tem um foco muito forte em reabilitação. E depois, quando ele começa a ser ensinado na Europa, ele passou a ser muito usado, estudado e utilizado, de uma forma geral, para pacientes ortopédicos e traumato-ortopédicos. Fantástico, muito bom. Falar para os meus alunos de traumatorpedia fazerem um resumo dessa live de hoje, né? Porque essa live vai ser fantástica, muito bom. Quais são os principais pilares da PNF, Vicente? Então, na verdade, eu dei uma pesquisada um pouco sobre PNF, você sabe que eu não tenho a formação, então eu dei uma pesquisada para poder te fazer algumas perguntas, tá? Vai ser um prazer ter você no curso, vai ser um prazer. Eu confesso que está na minha lista. Confesso que está na minha lista. Eu sempre digo que eu adoro dar curso para professores.
porque tem sempre uma troca interessante, né? Eu dei um curso para o grupo de professores da Federal de Pernambuco e foi um curso maravilhoso porque depois vários professores começaram a fazer pesquisas com PNF. Então, desse curso, saíram pesquisas em traumatortopedia, em neurologia, em respiratória, em reumatologia, e é um barato isso, né? Eu adoro. Então, os pilares do PNF, Vanessa, a gente tem assim, os 5 tópicos da filosofia, e eu vou tentar aplicar isso para a parte ortopédica. Só lembrando, né, eu, apesar de ser professor de fisioterapia neurológica, eu trabalho muito com pacientes ortopédicos. Eu tenho 2 clínicas, né, uma na Barrinha e outra no Barra Shopping, e as 2 clínicas nós tratamos igualmente pacientes neurológicos e ortopédicos. E quando eu digo pacientes ortopédicos, né, pacientes musculoesqueléticos, a gente trata pacientes pós-operatórios de joelho, tornozelo, quadril, coluna, reabilitação de ombro, pacientes com dores agudas e crônicas. E a base do nosso tratamento é o conceito PNF, né? Então, nós temos a filosofia do conceito PNF, os princípios e procedimentos básicos e as técnicas. Então, eu vou direcionar. Os 5 tópicos da filosofia, Vanessa, e as pessoas podem estar se perguntando por que usar o PNF num paciente traumatortopédico, num paciente musculoesquelético, e eu vou tentar mostrar aqui os benefícios do PNF para esses pacientes. Perfeito. Então, dos 5 tópicos da filosofia, o primeiro a gente chama de abordagem funcional. Então, o que é abordagem funcional? Com o PNF, a gente avalia e trata os pacientes pensando na funcionalidade de uma forma geral. Então, pensando na CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade. Então, quando nós avaliamos um paciente, nós observamos o que o paciente está apresentando no nível estrutural da CIF, ou seja, quais são as funções corporais que o paciente tem deficiência. Então, alteração de força, da ADM, dor, tudo relacionado ao exame físico. Mas nós avaliamos e tratamos também os desejos do paciente no nível de atividade e participação. Então, por exemplo, num paciente ortopédico, as dificuldades que o paciente tem de levantar de uma cadeira, de subir escada, as fases da marcha, num paciente de ombro, as dificuldades que ele tem de tirar uma camisa, de pentear os cabelos, de fazer um esporte. Então, a nossa abordagem, quando a gente fala abordagem funcional, é uma abordagem voltada para essas tarefas, essas limitações no nível de atividade e essas restrições no nível de participação. Então, essa é uma visão bem clara do PNF. Em toda a sessão, a gente visa isso. Então, por exemplo, a gente ensina as fases da marcha e o PNF tem exercícios específicos para cada fase da marcha. Para contato inicial, para resposta à carga, para apoio médio, para apoio terminal, para pré-balanço, balanço inicial, médio, terminal. A gente observa quais são as fases da marcha que o paciente está apresentando alguma dificuldade e a gente trabalha em cima dessas fases. Sentado para de pé, a gente observa as dificuldades em que fase do sentado para de pé o paciente tem dificuldade, né? Um paciente que tenha, por exemplo, uma dificuldade no esporte, a gente observa o ato, o gesto do esporte e trabalha em cima do gesto do esporte. Então, isso é abordagem funcional. O segundo tópico é abordagem positiva. Desculpa te cortar, Vicente, mas é o que a gente fala muito hoje, trabalhar a função, né? E o PNF tem toda essa preocupação com a função. Exatamente. Aliás, por isso, fica à vontade para cortar quando você quiser, para acrescentar, porque eu sei que você tem muita experiência também. Então, é uma troca muito bacana. Obrigada. O segundo tópico é abordagem positiva. Abordagem positiva significa o seguinte: primeiro, a gente observa os pontos positivos do paciente. A gente chama de positive approach, né? Então, o que o paciente tem de interessante ali e o que eu posso explorar durante o atendimento. Então, onde ele é mais forte, onde ele não tem dor, que partes do corpo eu posso usar para trabalhar
a parte que está comprometida, né? Dentro da abordagem positiva, Vanessa, tem o tratamento indireto, que é um barato, que é bem do PNF, né? Tratamento indireto é você usar uma parte do corpo para interferir em outra parte. Então, por exemplo, se está atendendo um paciente de ombro, um paciente num pós-operatório imediato de ombro, e ele tem dor, e você quer trabalhar a mobilidade do ombro, você pode posicionar o paciente em decúbito dorsal, por exemplo, com em posição que a gente chama de pré-ponte, ou hook line, mobilizar os membros inferiores com o tronco inferior para mobilizar o ombro. Então, essa é a abordagem indireta. Eu consigo mobilizar aquele ombro através de uma outra parte do corpo, né? E abordagem indireta também significa irradiação. Irradiação é você usar partes mais fortes para interferir nos segmentos mais comprometidos. Então, um exemplo, se eu tenho um paciente com uma inibição artrogênica no pós-operatório imediato de joelho, eu posso usar o membro inferior contralateral para irradiar para o quadríceps, né? Para diminuir aquela inibição artrogênica, né? E logo depois facilitar a marcha. Então, isso é abordagem positiva. Terceiro ponto é a mobilização de reservas. Então, a gente busca o potencial máximo do nosso paciente. E aí a gente trabalha... O PNF é um conceito muito ativo, né? Então, a gente trabalha em diversos ambientes. A gente não trabalha só na maca. A gente trabalha no divã neurológico, em diversas posições, em pré-ponte, ponte, DL sobre os cotovelos, side sitting, long sitting, prono nos cotovelos, quatro apoios, ajoelhado, semi-ajoelhado, half sitting, que é o semi-sentado, em pé em apoio unipodal, diversas posições, de acordo, claro, com as indicações e contraindicações de cada paciente, né? E em diversos ambientes também. A gente trabalha não só no divã neurológico e na maca, mas numa cadeira, numa bola suíça, num ambiente de pilates, num ginásio onde o paciente faz o gesto esportivo dele, enfim. E a gente trabalha com um número de repetições que o paciente precisa. Se é força, um número específico para força, se é estabilidade, para estabilidade, se é para amplitude de movimento, enfim, a gente vai adequando o número de repetições e de séries de acordo com o que o paciente necessita, né? O quarto, a gente considera a pessoa como um todo. Isso está bem de acordo com o modelo biopsicossocial, né? Então, entender quais são as crenças e atitudes do paciente. A gente trabalha com educação em dor, a gente trabalha com exposição gradual do paciente que tem dor, porque a gente entende que a pessoa é um todo, com as suas capacidades físicas, intelectuais, emocionais, e a gente prescreve o tratamento de acordo com isso. E o quinto tópico a gente trabalha com controle motor e aprendizagem motora. Então, é um conceito que busca o tempo todo a melhora da aprendizagem motora. Então, se um paciente, por exemplo, me procura porque ele tem uma dor no ombro e ele quer voltar a jogar tênis, eu vou trabalhar não só para melhorar essa dor no ombro, mas para entender o motivo dessa dor do ombro, o motivo biomecânico, e para trabalhar o controle motor e aprendizagem motora para que isso não volte a acontecer, né? Observando quais são os fatores de risco, aonde eu posso atuar, e aí a gente estuda as teorias de controle motor e aprendizagem motora para facilitar isso. Então, esses são os 5 tópicos da filosofia. Além disso, a gente tem os 12 princípios e procedimentos. Que é a estimulação. Deixa eu te cortar rapidinho. Estou claro. Achando muito interessante, porque é um método que foi criado lá atrás, na década de 40, né? Que você me corrija se eu estiver errado, pelo que você falou agora. Uhum. E está super atualizado, né? Falando de educação em dor, falando de, enfim, de várias coisas, biopsicossocial, do que a gente fala mais hoje em dia, né? Ou seja, está super atualizado. Mas você sabe por quê, Vanessa? Porque a gente trocou o nome de método para conceito. Método é algo que você não pode mudar muito. Conceito, PNF,
o conceito ele vem evoluindo, né? Pra você ter uma ideia, final da década de 40, a teoria de controle motor, na época, era a teoria reflexa, né? Depois veio a teoria hierárquica, enfim. O conceito PNF, naquela época, trabalhava com essa teoria. Depois, com a evolução das teorias de controle motor, isso foi mudando. E a gente foi acrescentando o conhecimento de novas teorias. Então, nesses anos todos, o PNF foi acrescentando conhecimento de biomecânica, de cinesiologia clínica, de neurociências, das teorias de controle motor e aprendizagem motora. Por isso que o conceito ele vem evoluindo o tempo todo. E por isso que todo ano a gente tem encontros internacionais para conversar, para mudar, para conversar e acrescentar novos conhecimentos, né? Isso é muito bacana. É bacana, porque não é um conceito antigo que fica desatualizado e daqui a pouco ninguém sabe mais o que fazer com o conceito, né? Tanto que tem uma galera que chega no curso assim, eu aprendi PNF na faculdade com o professor tal, e as pessoas vêm com uma ideia completamente errada do conceito PNF. As pessoas chegam no curso achando que PNF é uma diagonal, trabalhar diagonal, acham que PNF é aquele reflexo de estiramento horrível, que a gente quase não usa, tem suas indicações, mas hoje eu nem ensino reflexo de estiramento no curso básico, né? Que PNF é tratar o paciente numa maca, que é aquele comando verbal enorme, isso tudo mudou, né? Isso tudo, aliás, nunca foi esse o verdadeiro PNF, né? Eu posso fazer um atendimento inteiro, para você ter uma ideia, sem usar uma diagonal, usando as técnicas de PNF, né? Trabalhando com o paciente em diversas posições, em cadeia cinética fechada, em posições mais de tarefas, enfim. E aquele PNF, de colocar o paciente numa maca e ficar pedindo uma diagonal, levanta dedos e punho, polegar para trás, leva o braço para cima, vai. Isso não existe. Isso foi ensinado de forma inadequada, né? E aí o Edelberto falou assim, quando fizemos... É chamado Cabra. Isso aí, Ed. Ed, meu grande amigo, instrutor do Mulligan. Nossa, Bom ter você aqui, Ed. Exatamente. Mas isso mudou muito, né? Então, por exemplo, eu postei um vídeo semana retrasada, eu atendendo uma paciente no pós-operatório imediato de LCA e mostrei em diversas posições, pensando nas fases da marcha, né? Então, o conceito mudou muito. Mudou e, na verdade, ele foi ensinado de forma errada por muitas pessoas que não conheciam o verdadeiro PNF, né? Quando eu comecei a ensinar cinesioterapia, e estava lá na ementa, lá no plano de ensino, lá, ensinar o PNF, na época, Cabot, como a Ed falou, beijo, Ed. A Fernanda também está aí, tem muita gente querida aí, um beijo, pessoal. Fernandinha, Dani Sabá. Isso. E aí eu não fiz a formação, né? Então, a única coisa que eu achava era exatamente isso que você acabou de falar, que era um conceito em diagonal, era uma técnica, né? Eu achava que era uma técnica em diagonal, enfim, conceitos totalmente desatualizados e errados. E, claro, depois eu comecei a pesquisar, até porque eu ia ter que falar alguma coisa. Claro. E aí eu falei assim, bem, é melhor eu convidar alguém para falar, porque eu não domino nada. E você sabe, Vanessinha, aqui, o PNF lá na Europa, ele é muito, 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 muito usado, ensinado para ortopedia. E quando eu fiz a minha formação lá, na época, eu trabalhava mais com neuro. E depois que eu conheci o PNF em ortopedia, eu passei a trabalhar, como eu falei, da mesma forma, 50%, 50%. Né? Porque eu me apaixonei, porque se você me perguntar assim, Vicente, quais são os benefícios de usar o PNF num paciente ortopédico? Eu tenho uma listinha de vantagens, né? De benefícios. Primeiro, essa abordagem que a gente chama de abordagem funcional, que na verdade é a funcionalidade de uma forma geral. Então, trabalhar as limitações do nível de atividade e as restrições do nível de participação. Então, o PNF trabalha dentro da tarefa. Então, se você está com um paciente ortopédico de membro inferior com dificuldade de subir uma escada, a gente tem exercícios para isso. Ou descer uma escada.
Ou se o paciente tem dificuldade, por exemplo, numa fase da marcha, como apoio médio, a gente trabalha o apoio médio. Ou se o paciente tem dificuldade de pentear o cabelo, a gente trabalha dentro da tarefa de pentear o cabelo. Então, essa é uma vantagem, um benefício. O segundo é isso que eu acabei de falar, do tratamento indireto, que é muito do PNF. É a gente usar outra parte do corpo para interferir naquele segmento acometido. Então, com isso, você vai trabalhando a exposição gradual do paciente, para ele retornar à sua tarefa ou diminuir a sua dor. Você, através da irradiação, você diminui, como eu falei, a inibição artrogênica, você melhora o recrutamento de grupos musculares em diversas formas, né? A gente chama isso, no controle motor, de repetition without repetition. Quer dizer, repetição sem repetição. Eu posso trabalhar um grupo muscular de diversas formas, em diversas posições. Eu me lembro de um curso que eu dei na Coreia, que tinham 28 alunos. E aí, no final do curso, eu falei assim, olha, eu quero agora 28 exercícios, cada um vai me mostrar um, né, para ativação do glúteo médio. Um grupo muscular. Pensando na fase de apoio médio da marcha. Um exemplo, né? E aí, os coreanos... né, acharam que é impossível. Eu falei, não, é possível. E aí, no final, cada um me mostrou um exercício. Uns mostraram de forma direta, outros de forma indireta, através de irradiação. Uns em cadeia cinética fechada, outros em cadeia cinética aberta. E aí a gente vai brincando com o PNF nesse sentido, né? Então, isso é muito, muito interessante, né? E o outro benefício é a coisa do controle motor. A gente não trabalha de forma passiva, a gente trabalha com exercício, né? E o objetivo é melhorar o controle do movimento, é melhorar a mobilidade, quando tem que melhorar a mobilidade, a estabilidade, a mobilidade sobre a estabilidade, em diversas posições. Então, no meu paciente do pós-operatório de joelho, de LCA, no processo da reabilitação, eu vou trabalhando com ele não só a força e a mobilidade, mas eu trabalho a estabilidade em diversas posições. Eu trabalho a mobilidade sobre a estabilidade, que é botar... Ele está numa posição e mexe uma outra parte do corpo, enquanto aquele segmento está estável ali. Então, a gente adora essa coisa do desafio do paciente. Não existe uma sessão de PNF, Vanicinha, boring, sabe, de tédio. Não tem isso. Porque a gente trabalha de diversas formas. É óbvio. Uma sessão igual a outra também é impossível, pelo jeito, né? Tem, é claro que algumas coisas básicas, né? É óbvio que vão se repetir. Que eu trabalho com, olha, você agora tem que fazer fortalecimento segmentar nesse aparelho. Ele vai fazer, claro, mas aí ele não precisa de mim. Eu mostro o que ele tem que fazer e ele faz. Ou na minha clínica, com alguém do lado, ou na academia dele. É óbvio que ele vai precisar fazer essa parte. Com o PNF, eu coloco as mãos para promover o controle motor, a aprendizagem motora, e depois eu tiro as mãos justamente para isso, que é o hands-on e o hands-off, né? Para ele poder justamente entender o que a gente chama de mapeamento cortical, né? Mostrar para o córtex dele como ele pode se tornar, aquele ato pode se tornar automático depois no dia a dia dele. Né? E aí vocês já ouviram falar de várias técnicas do PNF, né? Por exemplo, contrair e relaxar, manter e relaxar. E são técnicas... Estava aqui na minha lista para te perguntar sobre isso. Então, nós temos 10 técnicas. Então, eu falei de 5 tópicos da filosofia. Nós temos 10 técnicas do PNF. Vou citar algumas que são muito usadas em ortopedia. Contrair e relaxar, manter e relaxar, para ganho de amplitude de movimento. Combinação de isotônicas para ganho de força. Reversão de estabilizações e estabilização rítmica para melhora da estabilidade. Aí você pensa em estabilidade do tronco, estabilidade do membro superior, do membro inferior. Réplica, que é uma técnica para aprendizagem motora. Iniciação rítmica, que você tem fases, né? Passivo, assistido,
resistir livre, para ensinar também o movimento. Então, a gente vai usando essas técnicas onde o paciente precisa, com objetivos específicos. Se é força, eu tenho técnicas de PNF para força. Se é para estabilidade, eu tenho técnicas de estabilidade. Se é para ganho de amplitude, técnicas para ganho de amplitude. Tipo, não só contrair, relaxar e manter relaxar, mas reversão dinâmica. Né? Se é para melhora da coordenação, eu tenho técnicas para coordenação. Então, por isso que a gente trabalha essa coisa da aprendizagem motor e do controle motor. Né? E aí tem essas 10 técnicas, cada uma com seus objetivos, e tem, como eu falei antes, os princípios e procedimentos, que vocês já ouviram falar, né? Estimulação tátil, estimulação auditiva, estimulação visual, tração, aproximação, estímulo, estiramento, resistência, mecânica corporal, irradiação, reforço, sincronização de movimento e padrões de movimento. Esses princípios e procedimentos básicos, eles podem ou não serem usados durante o tratamento. Alguns eu posso aumentar ou diminuir, ou simplesmente não usar. Né? E quando a gente fala... Desculpa. Se a pessoa quiser fazer a parte de traumatortopedia, existe o curso de PNF para traumatortopedia ou como é que funciona? Faz o básico, depois faz a traumatortopedia? Como é que funciona? Ótima pergunta, Manicinho. A gente tem um curso básico, que são 10 dias de curso. 5 dias de um mês, 5 dias no outro. Depois do curso básico, tem os cursos avançados. Então, tem o primeiro curso avançado, que é o 3A, 3B. São 5 dias de curso e é um curso de Clinical Reasoning, de raciocínio clínico. Depois desse, tem um outro avançado que a gente chama de nível 4. Esse nível 4 você pode escolher fazer em ortopedia, fazer em neuro, fazer em pediatria. Alguém perguntou aqui de pediatria. A Carla perguntou, anotei aqui. E aí você faz 5 dias de PNF para uma área específica. Mas o que então faz esses básicos primeiro para poder fazer esse específico, né? Isso, mas já no básico, o básico é para o geral. O curso inicial, o 1 e o 2, as pessoas saem da formação aptas a atenderem pacientes ortopédicos, neurológicos, respiratórios, com o conceito PNF. Né? Então, porque a nossa ideia é trabalhar justamente isso, a pessoa como um todo. Né? E eu falo muito isso no curso. Hoje em dia, essa visão de neuro, músculo-esquelética, é uma visão que a gente está tentando mudar, né? Porque o paciente ortopédico, ele tem vários aspectos neurofisiológicos que precisam ser trabalhados. E quando a gente fala de aprendizagem motor e controle motor, a gente envolve isso. E o paciente neurológico vai ter vários comprometimentos ortopédicos. Né? Então, por isso que hoje, quando a gente dá curso, por exemplo, e eu peço para o organizador selecionar os pacientes, eu não pergunto o diagnóstico, porque eu não trato o diagnóstico. O diagnóstico é importante para a gente ter uma ideia em relação ao que eu posso e o que eu não posso fazer, claro. Né? Mas o que eu for, na verdade, fazer com o meu paciente segundo a CIF, tentar minimizar as deficiências no nível estrutural e melhorar meu paciente no nível de atividade e participação. Quais são as limitações de atividade que o meu paciente apresenta? Não interessa se ele é ortopédico ou neurológico. Né? Quais são as restrições que ele tem no nível de participação? Então, eu vou trabalhar em cima do controle motor e da aprendizagem motora, quando, é claro, a plasticidade permitir, né? Para traçar as estratégias de tratamento. Como é que está a PNF hoje em relação a pesquisas, Vicente? Ótimo. Ótima pergunta. Eu já publiquei 7 trabalhos de PNF, né, sobre PNF. Nós temos hoje mais de 250 artigos publicados em PNF, de uma forma geral, em várias áreas, em neuroortopedia, em respiratória, etc. A gente tem criado alguns protocolos em PNF. Eu criei um protocolo
de PNF em lesão de plexo braquial e publiquei, fiz um estudo Delphi, e a gente agora está tentando fazer alguns trabalhos a partir desse trabalho. Como todo conceito, Vanessa, tem artigos de ótima qualidade, mostrando a eficácia do PNF, a efetividade do PNF, e tem artigos de baixa qualidade, né? Então, vou te dar alguns exemplos, né? Um ex-aluno meu indiano, quando eu fui ministrar o PNF na Índia, fui dar um curso avançado lá, eu conheci o Jaya, que ele é indiano, mas ele mora hoje em dia na Arábia Saudita. Ele publicou um artigo de PNF, uma revisão sistemática com meta-análise, mostrando a efetividade do PNF para pacientes com capsulite adesiva, né? A gente publicou um trabalho esse ano mostrando a efetividade do PNF em pacientes com dor lombar, né? Então, assim, existem vários trabalhos mostrando a atuação do PNF em diversas áreas, né? E, mais uma vez, trabalhos de boa qualidade, trabalhos de qualidade não tão boa, né? Como todos os conceitos. E o que é bacana, Vanessa, é que hoje tem muitos instrutores trabalhando com pesquisa no mundo todo. Então, quando eu vou dar os meus cursos lá na Coreia, no Japão, eu encontro instrutores, doutores que pesquisam e tal, tem várias linhas de pesquisa saindo hoje em dia em PNF. Fantástico. Eu estou vendo, tem muitas áreas, né? Você falou pediatria, você falou respiratório, você falou traumato, você falou... E é o que você falou, a gente tem cada vez fragmentar menos o paciente, né? Ou seja, o paciente é o paciente. Exatamente. As alterações que ele apresenta. Exatamente. Fantástico. Espero que essa galera que está estudando agora chegue no mercado e com uma visão diferente sobre isso, né? E o que eu digo, Vanicinha, que eu tenho realmente uma paixão, a minha vida. Eu tenho PNF tatuado no meu braço, né? Porque eu realmente me identifico muito com o conceito. Quando eu falo isso do PNF, de forma alguma é para fazer alguma propaganda de um curso meu, porque eu não preciso disso. Nós somos 4 instrutores aqui no Brasil. Sou eu, a Mônica Silento, de Petrópolis, o Paulo Motec, do Rio de Janeiro, o Leandro Giacometti, do Sul, lá de Porto Alegre. Então, a pessoa pode fazer o curso comigo, com a Mônica, com o Leandro, com o Paulo, ou fazer o curso fora do país, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. O importante é que a pessoa conheça o conceito, para ver como realmente funciona, né? Então, os nossos cursos estão sempre cheios, não? Esse não é o objetivo. O objetivo é mostrar como realmente é interessante. Alguém está perguntando aqui... O Ed está perguntando. Se você tem tratado paciente pós-Covid, e se tem, qual o resultado você tem tido? Excelente pergunta, meu amigo Ed. Obrigado. Muito paciente pós-Covid. Eu acho que eu estou... Outro dia eu estava contando isso lá na clínica. Eu acho que eu já passei de 50 no número de pacientes pós-Covid que a gente tem tratado nas 2 clínicas, lá no Barra Shopping e lá na Barrinha. Esses pacientes pós-Covid, muitos ficam com polineuropatia do doente crítico, cursam com polineuromiopatia do doente crítico, aí chegam lá para a gente com o quadro clássico de uma polineuropatia, né? Alteração de força, alteração de sensibilidade, muitos com pé caído, é comum a gente ver isso. Outros pacientes apresentam miopatia por Covid, outros tiveram AVC por Covid, e os resultados têm sido muito interessantes. Esses pacientes, eu tenho atendido muito pacientes também que, pela posição pronada, eles fazem lesão de plexo braquial. E aí, realmente, o PNF é fantástico nesse sentido, porque a gente usa esses princípios todos que eu acabei de falar, né? Então, para esses pacientes com pé caído, tem várias técnicas de PNF para melhora da força, para melhora da amplitude de movimento, em diversas posições, usando irradiação, né? O treino de marcha com esses pacientes, primeiro com órteses, outros recuperam completamente e ficam sem órtese, né? Então, agora mesmo, acabei de chegar da casa de um paciente que estava internado no hospital de transição, que a gente acompanhou lá, e fez um quadro de polineuromiopatia do doente crítico,
por Covid, ficou tetraplégico, muito comprometido, e a gente acompanhou esse paciente no hospital, ele teve alta, está em casa, foi entubado, todo aquele caso, quadro clássico, né? E hoje fui lá para fazer a reavaliação dele, já está andando sem nada, né? Super bem. Então, os resultados são bem interessantes. Claro que tudo depende da extensão da lesão, o grau de acometimento daquele paciente, né? Nenhum conceito faz milagre, isso não existe. Claro. Eu sempre digo isso em todos os meus cursos. Você deixou bem claro antes a plasticidade, a capacidade de recuperação. Claro. Se alguém me chama, Vicente, você consegue com PNF botar um paciente com esclerose lateral amiotrófica bem? Não, claro que não, porque a esclerose lateral amiotrófica é uma doença neurodegenerativa que, infelizmente, o paciente vai piorando. A gente vai trabalhar a qualidade de vida, vai tentar com o paciente o que pode, enquanto ele pode, mas a gente não pode contar com a plasticidade desse paciente, que é uma doença neurodegenerativa. Mas mesmo dentro das doenças neurodegenerativas, a gente trabalha com qualidade de vida, a gente trabalha com o que buscando o que o paciente pode melhorar dentro do quadro dele. E para os casos ortopédicos, Vanessa, é assim, realmente muito interessante. Então, o Ed e o Palmiro aí com o Mulligan fazem um trabalho fantástico com o Mulligan para melhora da dor, para ganho de amplitude de movimento. Tem essa coisa em comum que o Mulligan também trabalha dentro de posições que facilitam o movimento dentro de posições funcionais e tal. Então, é um complemento fantástico. Quem tem terapia manual, por exemplo, Mulligan, Maitland, técnicas de terapia manual, e tem o PNF, as pessoas trabalham com o que está realmente com respaldo na literatura. Ou seja, para vários pacientes com dor lombar, dor cervical, o que tem de publicação, o que funciona bem é terapia manual e exercício. Exercício. E o exercício e o PNF nada mais é do que exercício. Né? Então, exercício expondo o paciente gradativamente o que ele pode fazer. Então, exercícios de fortalecimento, de muscular, de ganho de amplitude, de melhora da coordenação intra e intermuscular. Enfim, então, a gente está realmente na crista da onda em relação às evidências nesse sentido. Perfeito. Antes de te pedir para contar uma história de um paciente de traumatortopedia que tenha sido assim muito interessante, tem várias pessoas escrevendo aí no chat, perguntando sobre quando será o próximo curso, mas não colocou o estado, pedindo informação sobre o curso. Onde que eles podem achar essas informações, Vicente? Tá. A gente tem o Instagram da Escola Brasileira de PNF. Depois EB, Escola Brasileira de PNF. EBPNF. Né? Tem o Instagram da escola, que as pessoas ali podem perguntar, e hoje quem está coordenando o Instagram da escola é minha filha, que trabalha comigo, então é só perguntar para ela. E aí tem os cursos de todos os instrutores, os meus cursos da Mônica, do Paulo e do Leandro, no Brasil todo. Né? Eu vi ali Recife, eu vou estar em Recife em abril, se eu não me engano, abril. Eu vi Vitória e Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro próximo vai ser em maio, mas eu acho que já não tem vaga, né? Eu tenho que ver com a minha Tem que correr, galera, tem que correr. E a gente tem um site da Escola Brasileira de PNF também, que as pessoas podem entrar, a gente vai atualizar a agenda de cursos no site, né, da Escola Brasileira de PNF. Já colocaram aqui já no chat. Obrigada. E conta pra gente uma história, algum caso de um paciente que tenha marcado. Quando estiver no Rio, avisa, Vanessa. Tá bom, vou pedir para o Vicente me avisar e aí eu posto. Tá bom, Marcos? Vicente, pede a sua filha para me avisar. Eu vou postar hoje no Instagram, então, o do próximo do Rio. Pronto, no feed. Beleza. Obrigada. Cara, Vanessa, tem tantos casos legais, cara, tantos. Mas eu vou contar um que eu adoro, que foi o meu professor de karatê, né? Que é o professor Jaime Sandal, que é um dos melhores do Brasil, um dos melhores do ranking do karatê. Ele
teve uma lesão no ombro, uma lesão no slap, começou a luxar o ombro várias vezes, teve mais de 15 luxações e foi submetido à cirurgia, né? E ele colocou 2 âncoras e ele tinha que participar de um campeonato de karatê 5 meses depois, se eu não me engano, 4 a 5 meses depois. E o ortopedista falou que não, nem pensar. Falei, não, você só vai voltar a lutar em campeonato daqui a um bom tempo, né? Uns 7, 8 meses, mas não agora, porque o karatê tem muito impacto, né? Não tem jeito. Aí o Jaime me procurou e falou assim, Vicente, eu preciso participar desse campeonato, porque esse campeonato, se eu ganhar, ou se eu tirar entre os 3 primeiros lugares, eu passo eu vou ser escalado para o Mundial no Japão. Então, é muito importante isso para mim. Aí eu falei, olha, Jaime, 4 meses é muito pouco tempo. Pós-operatório de ombro, 5 meses, enfim. E eu mostro, eu tenho todo o tratamento dele gravado, eu mostrei no Congresso Mundial de PNF, fiz um case com o Jaime, e eu mostro os meus cursos, né? E aí eu brinquei, vamos fazer o seguinte, eu atendo você só com PNF, durante esse tempo, e eu vou tentar te ajudar para você ir para o campeonato. E aí eu atendi o Jaime de 3 a 4 vezes por semana, só com PNF, não quis usar nenhuma outra coisa. E ele ficou 6 semanas depois da cirurgia com o braço na tipoia, mobilizado, né? Então chegou com limitação da ADM, só fazia flexão até 90 graus, não tinha rotação externa, um ritmo escapulohumeral alterado, com dor, enfim, tudo que a gente observa no pós-operatório. E aí eu fiz o trabalho com ele de PNF desde o começo, usando esses princípios todos que eu comentei aqui com vocês. Fui gradativamente trabalhando com exposição, né, com controle motor, aprendizagem motora. É claro que tinha facilidade de eu conhecer o esporte, né? Mas isso também não significa nada, que eu já tratei várias bailarinas, golfe, tênis, isso, enfim, é só a gente estudar o gesto, né? Com certeza. E ao final dos 4 meses, ele estava pronto. Imagina, desculpa, Vicente, de novo te contar. Imagina, eu trabalhei 12 anos com futebol. Imagina como é que é meu chute. Exatamente. E então, no Vasco, tive que estudar. Tive que estudar no seu Vasco, nosso Vasco. E estudei pra caramba o esporte para poder entender. Quando eu trabalhei com tênis, é a mesma coisa. Todos os esportes que a gente for trabalhar, a gente tem que estudar o gestor esportivo. Exatamente, com certeza. Exatamente. Aí, Laricinha, com 4 meses, ele estava pronto. Botei ele em diversas posições, cadeia cinética fechada, cadeia cinética aberta, trabalhei força, amplitude de movimento, coordenação, enfim, tudo com PNF. No final, eu fiz um fortalecimento muscular, eu juntei PNF com as molas de pilates para fazer o fortalecimento muscular. E ele participou do campeonato, tirou em 3º lugar, foi classificado para a seletiva no Japão, fez uma homenagem linda para mim no pódio, que foi super emocionante. Eu mostro isso dos cursos, né? E o ortopedista ficou, lógico, impressionado. Eu nunca pensei que ele pudesse lutar com 4 meses, com pós-operatórios, com 2 âncoras, enfim. É óbvio que ele ia voltar a lutar, um cara super empenhado, mas o tempo que foi algo... E dá confiança a ele, né? Porque ele tinha uma memória de dor muito grande, porque luxou o ombro mais de 15 vezes, tinha medo de socar com aquele braço, né? E o primeiro golpe dele no campeonato foi com o braço operado, né? E foi ali. E depois disso, ele nunca mais se machucou, começou a pontuar em todos os campeonatos, foi campeão brasileiro várias vezes, é o karateca que tem mais medalhas em todos os campeonatos do Brasil, né? E depois do tratamento do ombro, né? Ficou seguro para isso, né? Isso é 1 dos, né? Tem trocentos casos para contar. Desculpa, entrou uma ligação aqui, doido. Eu falei demais, Vanessa.
Não, maravilhoso, adorei a nossa live. Eu te admiro demais, Vicente, muito. Quero que você saiba assim, que eu tenho uma admiração enorme por você. Sempre tive. A gente não precisa falar nosso tempo de formado, porque isso já fala a nossa idade, né? Bem, apesar de que eu tenho uma honra de Mas falar. a recíproca é mais do que verdadeira, viu? Também tenho uma Obrigada. grande admiração por você. Pena que quando você estava no Vasco, eu não fui lá visitar o Vasco. Pois é, né? Perdemos essa oportunidade. Mas quando eu estava na faculdade, eu já ouvia do seu nome e eu já te admirava demais. Eu brinquei que a gente não podia falar da idade, porque eu ia te falar isso, tu tem muito mais tempo formado que eu. Mas quero dizer isso, assim, que você é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme. Você é uma pessoa que acrescenta demais na fisioterapia do Brasil, do mundo, né? Agora você me falou em vários países aí que você foi levar o seu conhecimento, você está de parabéns. Muito obrigado. Então, quero agradecer muito por essa oportunidade de a gente fazer essa live juntos. Tem Você estar aqui. alguns posts meus que as pessoas podem ver no meu Instagram, né? Mostrando algumas coisas. Tem o pós-operatório de joelho, que eu botei semana retrasada. Tem um outro que eu coloquei sobre o ombro, também mostrando tratamento indireto. E eu vou começar a postar mais, porque as pessoas gostam, para as pessoas terem uma ideia, né, de como é o trabalho. Né? O objetivo é esse. Perfeito. É isso, se você puder postar em diversas áreas, né, que o PNF abrange, né, isso é fantástico. A dúvida que a Carla teve, se atua na pediatria. Eu, por exemplo, também não tinha ideia que atuava em respiratória. Sim, nossa, demais. O meu grande amigo Sérgio Nemer, ele atua direto no CTI com o PNF. Né? Ele posta sempre vídeos maravilhosos, ele fazendo PNF em pacientes críticos. Né? Eu tenho um canal no YouTube também, Vanessa, que eu coloco lá várias coisas de PNF. José Fala o canal pra gente. Só acessar lá, que tem mostrando o que é contrair e relaxar, o que é manter e relaxar, tem algumas aulinhas sobre o PNF. Né? José Vicente Martins. Esse canal no YouTube, que eu vou até voltar a colocar mais coisas lá que as pessoas pedem. Se inscreva no canal dele, pessoal. Ó, hashtag fica a dica. Então, antes de eu finalizar aqui, agradecer mais uma vez a você. Vou falar da live da semana que vem, pessoal. Muito obrigada por todo mundo que ficou aí até o finalzinho. Na semana que vem a gente volta para quarta-feira e aí a gente passa para 20 horas as lives. Porque eu não faço karatê, não, Vicente, mas eu faço Krav Maga. E legal. A gente faz. Legal. A gente faz a família juntos. Eu, meu marido e meu filho, a gente faz o Krav Maga juntos. Que legal. É uma forma de a gente fazer uma atividade juntos, né? Ó, e não mexe comigo não, você é faixa amarela, hein? Olha! E aí o horário do Krav Maga não tá batendo muito com as lives, eu resolvi passar a live para 8 horas, que eu faço Krav Maga mais tranquilo. Bacana. E na semana que vem eu vou estar aqui com o Dumper Devasser. A primeira coisa que eu preciso aprender é falar o nome dele direito. Então a primeira coisa que a gente vai aprender na semana que vem é falar o sobrenome dele. O Dan é osteopata, instrutor do Conceito Mulligan. E a gente vai conversar sobre terapia manual. Então vai dar uma discussão aí bem legal. Legal. Vamos ter assunto aberto para falar também. Bacana. E aí a gente volta para quarta. Então, Vicente, de novo, muito obrigada. É um prazer. Uma honra. Eu desejo sempre muito sucesso para você. Te admiro como ser humano e como profissional. Obrigado. Uma honra a gente estar aqui juntos, tá bom? Você é uma pessoa que mora aqui no meu coração. Eu quero você lá no curso, hein, para a gente trocar experiências. Tá bom. Vou me organizar para fazer ainda esse ano. Tá bom? Prometo que a gente não luta, não vai ser karatê contra Krav Maga, não. Não, até porque eu tô ferrada. Não. Obrigada, Vicente. Um beijo grande. Beijo, pessoal. Obrigado a todos pela participação. Tudo de bom. Saúde. Obrigada. Um beijão. Tchau, tchau.